Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou continuar falando sobre anestesia venosa total. As dicas importantes em relação à parte prática, a montagem do sistema de infusão, contando com seringa, extensor, as conexões, são muito importantes tanto na segurança quanto na execução de uma quantidade e de uma forma ideal na administração daquela substância. Então, a marca da seringa é muito importante. Algumas bombas de infusão não aceitam troca de seringa, troca de marca de seringa. Ela é preparada e ela é construída com base num determinado modelo de seringa e que serve para que ela tenha o conhecimento da velocidade de impulsão do êmbolo na seringa, já que ela conhece o raio da seringa, o volume e o fluxo necessário para a administração daquela medicação. Se você troca aquela seringa por uma marca diferente, que tenha um raio do corpo da seringa diferente daquele ideal para a bomba de infusão que você está utilizando, ela não vai reconhecer e pode não aceitar, ou se aceitar, ela pode administrar numa velocidade que não seja a adequada para gerar um fluxo adequado e administração adequada de propofol ou do agente opioide que você possa estar utilizando em associação. Isso pode levar a despertar do paciente e ou gerar estímulo nociceptivo e estímulo do sistema nervoso autônomo com aumento de pressão arterial de frequência cardíaca. Então, a marca da seringa é muito importante. Algumas bombas de infusão, inclusive, oferecem uma tabela para você assinalar qual a seringa que está sendo utilizada, qual a marca da seringa, para ela, nas opções de informações microprocessadas naquela bomba de infusão. Então, você diz qual é a marca da seringa e ela vai reconhecer e vai escolher a velocidade e a força de impulsão no êmbolo daquela seringa escolhida. Mas não são todas que oferecem opções. Algumas são específicas para aquela seringa e muitas vezes elas nem disparam a infusão se você colocar a seringa errada. As conexões de lower lock são importantes, uma vez que ao invés de você apenas pressionar a conexão entre seringa, extensor, extensor e torneirinha, ou extensor e polifix, você atarracha aquela rosca de uma conexão na outra, o lado fêmea do extensor na seringa ou o lado macho do extensor ali no polifixo ou na torneirinha. Essa conexão, então, atarrachando, evita esses acidentes de desconexão com perda daquele agente que você está tentando injetar e as consequências que podem surgir por causa disso. As extensões adequadas são as extensões finas, como essa extensão representada nesse diapositivo. Uma extensão fininha, que é chamada extensão de alta pressão, onde para cada 1 metro de extensão você tem 1 ml de capacidade interna desse extensor. Então, existem extensores maiores ou menores, mas para cada 1 metro você tem mais ou menos 1 ml ali de capacidade, o que reduz bastante o espaço morto, evita desperdício e também facilita a administração, já que está sendo feita de uma forma bastante justa. E a extremidade distal, aquela que vai se aproximar, o lado macho, que vai ser adaptado no paciente, ela deve ser colocada o mais próximo possível do acesso venoso. É importante que se evite instalar essa extremidade em torneirinhas que estejam distantes do paciente. Muitas vezes a gente põe uma torneirinha na junção entre o equipo de soro e um outro extensor, muitas vezes de grosso calibre, aquele extensor comum de soro que comporta mais de 10 ml ali de conteúdo no seu interior, então um espaço morto muito grande. Muitas vezes aquele espaço morto está preenchido com soro, com outras medicações, com antibiótico, com droga vasopressora. E se você muda a velocidade de infusão da bomba de infusão naquele espaço,
a resposta gerada no paciente vai ter que esperar essa infusão acelerada alcançar aquele acesso venoso que está 10 ml de distância dessa entrada da medicação da bomba de infusão alvo controlada em relação à entrada do acesso venoso do paciente. Então isso vai fazer com que haja um retardo na resposta à droga que você está utilizando em anestesia alvo controlada e também vai poder aumentar ou diminuir a velocidade de administração daquelas outras drogas que vêm no soro e estão ali naquele caminho, naquele espaço morto daquela outra extensão. Isso é muito importante. Muitas vezes você está fazendo uma droga vasopressora e num determinado momento você precisa aumentar a infusão da droga alvo controlada e aquele espaço morto ali da extensão com aquela droga vasoativa vai ser então impulsionada de uma maneira bastante mais rápida até chegar lá no paciente. Então, essa extensão macho, essa extremidade macho do extensor deve estar colocado lá no polifixo do paciente, lá juntinho do acesso venoso, ou então numa torneirinha de three-way, que vai ser colocada ali no polifixo ou no acesso venoso, no próprio catéter intravenoso do paciente, para ser então administrada sem espaço morto com outra droga. Ele vai ser preenchido apenas com a substância que está vindo lá daquela bomba de infusão alvo controlada. E aí você vai ter uma resposta imediata, tanto na hora do aumento da infusão, se precisar, quanto na hora da redução da infusão, se precisar. Os alarmes são disparados quando a infusão está terminando, ou seja, quando o conteúdo da seringa está no fim, quando há obstrução ou quando há desconexão por diminuição súbita da pressão de injeção daquela substância. Esses alarmes eles têm que ser respeitados, deve ter atenção a qualquer alarme que tocar ali. O alarme muitas vezes, inclusive, você troca a seringa, acabou aquela seringa, você vai lá, pega outra seringa carregada, coloca ali e você esquece de ativar de novo a bomba de infusão. Muitas vezes você ativa, você acha que ativou, você aperta o botão verdinho lá de disparo da bomba, mas aquilo ali você tem que apertar para confirmar e apertar de novo para ativar a infusão. Então, você confirma as informações que estão no display e depois ativa para a bomba entrar em atividade de novo. Se a bomba ficar parada durante alguns segundos, ela já vai disparar para te lembrar, olha, para deixar assim mesmo, se for, é melhor reduzir a concentração alvo, porque senão ela vai ficar disparando. Então, existem alarmes para oclusão, para parada, para final de conteúdo da seringa. Todos esses alarmes devem ser respondidos de maneira mais ou menos imediata, para que não haja prejuízo na condução do procedimento anestésico. Nesse diapositivo, alguns exemplares de polifix com apenas 2 vias, polifix com 4 vias. O que importa é que você tem que colocar a extremidade distal daquela extensão fininha que você está utilizando na anestesia venosa alvo controlada, que aquela extensão que sai do bico da seringa tem que chegar lá perto do paciente, ou numa dessas entradas aí dos polifix, ou adaptando a torneirinha three-way em uma das entradas do polifix ou no próprio catéter intravenoso. Eu, habitualmente, quando eu faço anestesia venosa total utilizando remifentanil e propofol, por exemplo, eu pego essa torneirinha aqui e faço o seguinte, eu tiro as duas tampinhas, numa das entradas entra o propofol e na outra entrada entra o remifentanil. Eu tiro a proteção do lado macho da torneirinha e introduzo isso aqui na entrada do polifix. Então, aqui vai ser o meu conjunto de entrada de anestesia venosa.
E a outra entrada, eventualmente, é para o soro de hidratação. Então, isso pode ser utilizado aqui ou nesse outro Polifix como alternativa. O importante é sempre deixar a entrada da droga que vem da bomba de infusão alvo controlada diretamente ali na entrada do acesso venoso do paciente. Uma das condições que alteram um pouco essa estratégia é naquela situação em que o paciente, por exemplo, está com os braços ao longo do corpo, encoberto, ou, por exemplo, uma neurocirurgia, e a extensão de um metro, mais ou menos, ali daquela extensão fininha, não consegue alcançar lá no paciente com facilidade. Isso aí pode ser resolvido ou substituindo por uma extensão mais longa, mas sempre fina, aquela extensão com calibre igual do equipo do soro ou igual do Polifix, é uma extensão que pode até ser utilizada, mas ela, apesar de ser de baixa pressão, ela tem um espaço morto muito grande, desperdiça muita droga e torna um pouco mais difícil o jeito de manusear essa anestesia. Então, nessas situações onde a distância é muito grande, ou quando disponho de um extensor fino de mais de 1 metro, 2 metros e tal, eu coloco lá, ou então eu emendo um extensor fino de 1 metro no outro, e aí eu vou ter ali 2 ml ali dentro. Então é muito melhor do que você utilizar uma extensão calibrosa, daquela extensão do soro, que vai ter uma infinidade de propofol, de remifentanil, que vai acabar rapidamente, porque praticamente metade quase 25% do que você preparou na seringa vai ser para preencher esse espaço morto quando você utiliza esses extensores mais calibrosos e, consequentemente, com a capacidade de um volume maior. Algumas instituições dispõem de mecanismos anti-refluxo, tanto nas conexões de Polifix, de extensores. Isso oferece uma segurança muito grande em relação à possibilidade, por exemplo, de quando você está administrando a solução alvo controlada ali, acaba o soro, por exemplo, que está entrando pela outra via do Polifix e o Propofol, por exemplo, acende pelo equipo do soro. Isso aí é muito fácil de acontecer, principalmente em acessos venosos menos calibrosos ou que vão ser submetidos à pressão de alguma natureza. Então, isso faz com que, encontrando uma resistência menor no equipo do soro, ao invés daquele Propofol, por exemplo, seguir ali no seu fluxo vindo da seringa, extensor, entra no Polifix e vai para o acesso venoso do paciente, se houver uma oclusão ou uma resistência maior, é muito mais fácil esse Propofol ascender pelo equipo do soro e o paciente acaba ou não dormindo ou acordando depois que ocorre esse desastre. Então, se você conta com algum mecanismo de antirrefluxo, ele é muito bem-vindo, oferece muita segurança. Outra questão importante é a desconexão ou oclusão do sistema. Pode haver oclusão, tanto oclusão por obstrução venosa, dobra do catéter. Muitas vezes a gente coloca aquele sistema, o equipo ou o extensor conectado ali no Polifix, o Polifix dobra por algum motivo, ele não está bem adaptado, alguns de qualidade inferior têm mais facilidade de dobrar e obstruir, então, essa infusão, e muitas vezes acontece aquilo de novo, né? A ascensão do Propofol, do remifentanil ou de outro opioide que esteja sendo usado pelo equipo do soro, dando um mau problema para a gente. A desconexão é outro problema sério. Se há desconexão e você não percebe, o paciente vai acordar. É preciso que sempre que possível, ficar observando com atenção os acessos venosos e também se o paciente eventualmente está coberto e você tem alguma chance de dar uma olhada de vez em quando, se está molhando ali na região do acesso venoso ou pingando, muitas vezes chega a pingar, né? Desconecta e começa
ou a desconexão entre a seringa e a extensão. Isso pode acontecer também. Eu já vi também na quebra da extensão na junção entre o caninho ali e a parte do canhão, a parte que você vai atarrachar ou vai conectar de alguma forma na seringa e tal. Ali, muitas vezes, uma dobra acaba causando dano e começa a vazar por ali. Quando tem extravasamento, desconexão ou perda de alguma natureza, a bomba de infusão ela não está calculando que aquilo ali está indo para fora do paciente. Ela vai continuar entendendo, entre aspas, que o que ela administrou foi para o paciente e no cálculo farmacocinético dela é aquela concentração que está ali que ela imagina que está, ou que ela estima que esteja na corrente sanguínea do paciente ou no seu órgão efetor, dependendo do modelo que você está utilizando. Então é preciso ter muita atenção em relação a isso. A energia elétrica fornecida na bomba de infusão garante, se ela fica conectada na rede permanentemente, ela gera uma segurança maior em relação à bateria. A bateria tem um tempo bastante longo de capacidade e ela acaba sendo muito útil para transporte. Mas muitas vezes a própria adaptação do fio condutor de energia, o cabo de alimentação da bomba de infusão não está bem adaptado. Você precisa olhar ali no display na máscara da bomba de infusão se está assinalado ali que está que está conectado adequadamente o cabo de alimentação. Muitas vezes a gente pede para trazer a bomba de infusão, imagina que quem trouxe conectou o cabo, mas muitas vezes o cabo está pendurado lá e você começa a fazer a infusão, daqui a pouco a bomba está apitando, você não sabe por que, vai ver a bateria que está acabando. Então isso aí precisa ter muita atenção, porque se a bateria se esgotar, fatalmente a bomba vai parar e quando você reiniciar a atividade da bomba, ela perdeu todos os dados anteriores e ela vai ter que recalcular, começando do zero, imaginando que o paciente não recebeu droga nenhuma que ela está oferecendo, ou propofol ou opioide. Então, isso aí gera um risco muito grande, porque se você planejou anteriormente uma concentração de propofol, por exemplo, de 3 microgramas por ml, e essa bomba deu pane de alguma forma, parou de funcionar por causa da energia elétrica que parou, ou algum problema que aconteceu, você vai ter muito que pensar como você vai reiniciar essa anestesia venosa. Se há uma necessidade grande de manutenção da anestesia venosa, pela indicação cirúrgica, por exemplo, o paciente está sendo monitorizado com potencial evocado, você idealmente vai ter que ter esse paciente com a monitorização do eletroencefalograma processado para poder iniciar essa infusão de modo a manter aquela hipnose em níveis adequados. Senão, você, ao iniciar de novo uma nova infusão, você vai ter dificuldade, porque se você, de novo, preparar essa bomba de infusão para 3 microgramas por ml, a bomba de infusão ela não sabe que aquele paciente já está com algum conteúdo de propofol na sua corrente sanguínea. Então, ela vai gerar aquele bolo de indução, de novo, gerando uma concentração maior do que aquela para a qual a bomba foi programada, já que o paciente ainda não eliminou todo aquele propofol que ele estava recebendo antes. Então, isso é um problema muito, muito grave e o ideal seria estudar a situação. Está numa situação de extremo risco do paciente acordar, uma neurocirurgia com crânio aberto, talvez seja mais interessante você realmente recalcular uma concentração igual ou próxima daquela,
para evitar aquele acorde, ou iniciar com alvos um pouco menores e observar a resposta clínica do paciente. De novo, se o paciente está com a monitorização do eletroencefalograma processado, você vai ter muito mais facilidade para chegar nesse estado de equilíbrio. É muito perigoso a troca de droga que você coloca ali na bomba de infusão. Então, é importante que você que você preencha a seringa com Propofol. Mesmo o Propofol, se você etiquetar, é uma segurança a mais, mas obviamente o Propofol é a única substância branca que a gente vai utilizar ali. Mas o agente opioide você vai ter que diluir, vai ter que ver o volume, a concentração e vai ter que colocar a etiqueta ali. É importante que você coloque essa etiqueta após o preparo da seringa. Há um risco de esquecer de colocar o remifentanil se você colocar lá o soro e etiquetar, colocar o soro, ocorre alguma correria durante a anestesia, durante o processo de preparo para a indução, se esquece de colocar o remifentanil ali, vai dar um problemão danado. Então, aspira o líquido que vai diluir o opioide, aspira o opioide, prepara a seringa, coloca a etiqueta e aí coloca a etiqueta, a seringa na bomba de infusão e só aí você vai começar a preparar a bomba para iniciar a infusão, colocando lá os dados demográficos do paciente e a concentração desejada. Então, muita atenção em relação a isso. Um dos grandes riscos de despertar intraoperatório é a troca da técnica anestésica, por exemplo, a anestesia inalatória por anestesia venosa e a troca de agente durante essas manipulações, esse gerenciamento de preparo de anestesia venosa. Então, de novo, o rótulo é sempre importante colocar esse rótulo depois de preparar a seringa. Esse preparo da seringa, especialmente o preparo da seringa do Propofol, deve ser feito com rigor de asepsia para que não haja contaminação. E como muitas vezes a cirurgia é muito prolongada e a manutenção daquela infusão é por um tempo maior, é importante que aquilo esteja sempre muito bem cuidado, muito limpo, organizado, para que se evite em trocas de seringa. Acabou a primeira, a segunda seringa, vai colocar a seringa seguinte. Então aquilo ali tem que ser preparado, colocar aquelas seringas eu sempre deixo uma seringa de Propofol na bomba de infusão e uma já carregada em cima de compressas estéreis ou de bandeja estéreo, para ele ficar bem limpinho. E quando acabar aquela seringa que está no uso, a troca é feita de maneira bastante rápida. Sempre protegido o bico da seringa com agulha encapada dentro de um cortejo de asepsia cuidadoso. Sempre checar todas as linhas venosas por onde vai entrar essa anestesia, checar se não está embolando ali uma extensão na outra. E sempre que houver necessidade de aprofundamento do nível de hipnose, não usar bolos adicionais manuais. Se você precisa aumentar, a paciente apresentou algum sinal de superficialização, seja clínica ou através de monitorização do eletroencefalograma processado, você dispara a bomba de infusão, ou seja, aumenta o alvo da bomba de infusão, que ela vai gerar o bolos calculado pelo seu modelo farmacocinético e aumentar a velocidade de infusão. Você oferece para o paciente um bolos adicional, aquele bolos adicional não é contabilizado pela bomba e ela vai achar que o paciente está precisando, está com a concentração que está mostrando ali. E, obviamente, você aumentou a concentração enganando a bomba pela administração manual. Outra coisa importante é que muitos colegas que não têm muita vivência com anestesia venosa, às vezes fazem a indução manual,
pré-oxigena, etc, etc, e faz a administração manual do Propofol para a indução inicial e depois instala a bomba de infusão. Isso é um erro bastante grave que pode gerar concentrações extremamente elevadas, porque você vai acabar fazendo dois bolos, um manual e um pela bomba, que a bomba quando você pede para ela gerar no paciente uma determinada concentração, ela não sabe que você fez aquela administração manual. Então você vai ter um aprofundamento muito grande do nível de consciência, que pode levar a surgimento de ondas de supressão, de picos, de momentos de supressão eletroencefalográfica, e isso associado a efeitos colaterais ou indesejados, como hipotensão arterial, que em associação são extremamente deletérios para alguns pacientes. A inspeção visual constante é extremamente importante, ver se está tudo correndo bem, se não começou a subir um pouquinho de propofol no equipe do soro, se não está tendo vazamento, ver as conexões, o manuseio do paciente, posicionamento, sempre ver se em qualquer movimentação do paciente as coisas continuam funcionando de maneira segura e permanente. A parada acidental da infusão já foi mais ou menos falado também, que pode gerar uma instabilidade danada na anestesia, porque depois que tem essa parada acidental, se a parada acidental foi porque você, sem querer, apertou o botão de stop lá da bomba de infusão, ou o anestésico terminou e você não percebeu, isso já é grave. Mas se houve parada acidental por desconexão ou por interrupção de fornecimento de energia elétrica ou outro fator qualquer, e a bomba ela é desconectada funcionalmente do paciente, aí a coisa fica bem mais complicada, como foi visto anteriormente. A mistura de drogas na mesma seringa é uma prática condenada pelos mais puristas, devido à falta de controle em relação à concentração de uma droga, já que ela está ligada à outra. Então, se você está mantendo na mesma seringa propofol e remifentanil, coisas estranhas começam a acontecer. A mistura dessas duas substâncias, ela ao longo da anestesia começa a se desfazer com o depósito do propofol, que começa a depositar e não fica uma mistura homogênea, muitas vezes interferindo na infusão de uma e da outra droga, já que elas não estão mais misturadas. Isso também leva à inadequação do que você espera produzir no paciente. Se eu quero aumentar a hipnose, porque de repente diminuiu a profundidade, o valor do índice bispectral, ou do SEDLINE, ou da entropia, ou narcotende, alguma coisa mostra para mim que essa hipnose está superficializando. Então eu vou aumentar a dose de infusão do propofol, mas aí eu vou terminar levando o aumento da dose da infusão do remifentanil também, o que pode levar a efeitos deletérios, aumentando os riscos de hipotensão, bradicardia e comprometimento do paciente. E da mesma forma, se eu achar que o paciente está começando a aumentar um pouco a pressão, e mesmo ele estando com a monitorização da hipnose, mostrando que ele está com uma profundidade adequada, mas ele está com a pressão elevando, etc., ou a monitorização de índice pletismográfico, que é uma monitorização mais recente, que mostra a resposta nociceptiva ao estímulo cirúrgico, de alguma forma eu começo a acreditar que a antinocicepção tá insuficiente, eu quero aumentar o remifentanil, eu fatalmente vou aumentar também a infusão do propofol, gerando uma profundidade de hipnose mais intensa do que eu desejava. Uma outra mistura que tem sido feita mais recentemente é apelidado do ketofol, a mistura de propofol com ketamina, que faz que existem várias
taxas de mistura, de 1:1, 5:1, mas é uma mistura que tende a elevar o poder analgésico e sedativo da condução da anestesia para alguns procedimentos mais rápidos, leva e em que se pretende manter uma sedação mais superficial, tem sido utilizado com algum sucesso, alguma satisfação tanto dos pacientes quanto dos cirurgiões, endoscopistas, etc. Mas para procedimentos um pouco mais prolongados, a ketamina, que tem uma meia-vida contexto-sensitiva mais extensa, acaba prolongando o tempo de despertar do paciente. Obviamente, todo paciente anestesiado deve ser monitorizado de maneira adequada e proporcional ao risco cirúrgico, ao risco clínico desse paciente, a sua reserva fisiológica, mas existe uma base de monitorização para todos os pacientes sob anestesia geral ou sedação profunda. O eletrocardiograma contínuo, sempre mostrando a frequência cardíaca, o ritmo cardíaco, a pressão arterial não invasiva na maioria dos pacientes e invasiva em situações de maior instabilidade ou de maior risco de instabilidade hemodinâmica. A oximetria é sempre muito importante na observação da saturação do oxigênio, da frequência de pulso, na análise da onda de oximetria, que pode sugerir uma infinidade de situações, desde diminuição da pressão de pulso, da pressão arterial, diminuição e até utilizando a própria oximetria em outras vertentes, outras derivações de monitorização, como a utilização para avaliação dinâmica da resposta à reposição volêmica. A oximetria também pode ser importante em algumas situações na avaliação da nocicepção, já que o índice pletismográfico de estresse é um algoritmo que nos mostra, através da frequência de pulso e da área da curva de oximetria, o grau de resposta do paciente ao estímulo nociceptivo, gerando um determinado número, de maneira meio similar à monitorização do eletroencefalograma processado, gera um número, e esse número vai nos orientar em relação à necessidade de aumentar, diminuir, ou a possibilidade de manutenção do que estamos fazendo em relação à antinocicepção, geralmente utilização de opioides. A capnografia é sempre muito importante na avaliação da qualidade de ventilação do paciente, da resposta hemodinâmica. Muitas vezes a capnografia é o primeiro sinal importante relacionado à hipertermia maligna, a pacientes que apresentam instabilidade hemodinâmica súbita, onde ocorre redução importante, rápida, da curva de capnografia, e também em outras situações, parada cardíaca, embolia pulmonar, etc. Mas em todos os pacientes em anestesia geral, a capnografia hoje é uma monitorização que foi instituída como obrigatória pelo Conselho Federal de Medicina, assim como as demais mencionadas até aqui. O eletroencefalograma processado, apesar de ainda não ser obrigatório, é sugerido nas anestesias venosas pelo CFM, e ele deve ser parâmetro importante, principalmente em pacientes mais instáveis, pacientes que vão utilizar em anestesia venosa total a associação com bloqueio neuromuscular, gerando assim, com a eletroencefalografia processada, uma maior acurácia na monitorização dessa segurança da anestesia venosa. E os recursos adicionais que eventualmente forem necessários, de acordo com a cirurgia, a clínica do paciente, de acordo com indicações cirúrgicas, como monitorização de potencial evocado, etc.
Algumas situações especiais em anestesia também merecem destaque nessa apresentação, que são relacionadas aqui nesse diapositivo. Por exemplo, anestesia em sequência rápida, a indução da anestesia em sequência rápida, é um pouco mais difícil de ser realizada com adequação na anestesia venosa total. Há necessidade de um tempo um pouco mais prolongado na indução, na utilização dos diversos modelos farmacocinéticos com pré-oxigenação, que necessita de se atingir uma determinada hipnose, que vai ser diretamente relacionada na sua velocidade com a velocidade de infusão, portanto, o modelo de Marsh modificado seria uma hipótese mais justificada aqui, mas com a sequência rápida de utilização de opioide e de relaxante ou bloqueador neuromuscular de ação rápida, utilizando ali ou o remifentanil já em associação na infusão, utilizando, quando possível, nos pacientes com maior reserva fisiológica, alvos de concentração mais elevados, tanto do propofol quanto do remifentanil, e já na perda da consciência ou na monitorização com eletroencefalograma processado, a utilização do bloqueio neuromuscular ou com rocurônio em doses de até 1 mg, 1,2 mg por quilo de peso, ou da succinilcolina nos casos indicados. A troca da anestesia inalatória pela anestesia venosa total, como foi mencionado anteriormente, é uma situação bastante delicada, que deve ser manuseada com muito cuidado, principalmente se o paciente está sob efeito de bloqueador neuromuscular, onde um dos sinais de superficialização, que é a movimentação do paciente, ou algum movimento, seria perdido pelo uso do bloqueio neuromuscular, e assim o eletroencefalograma processado poderia nos auxiliar na manutenção desse paciente no nível bom de hipnose, de anestesia. Outra situação, nesse caso favorável, é a situação do transporte, um paciente que você está querendo levar do centro cirúrgico para a UTI, anestesiado, entubado, ali em ventilação mecânica, por exemplo. Você pode manter esse paciente com o alvo que foi mantido durante a anestesia até a chegada dele no destino, e essa anestesia pode ser provida pelas bombas de infusão alvo controlada, que, como foi mencionado, tem as suas baterias que permitem esse transporte por um tempo bastante seguro. A situação da ressonância magnética é um pouco mais delicado, já que a bomba de infusão, se mantida muito próximo do paciente, além de alterar a qualidade da imagem, pode também sofrer a ação da força eletromagnética do aparelho de ressonância, alterando a capacidade de infusão da bomba de infusão, gerando também a possibilidade de alterar a velocidade ou o ponto de corte aceito pela bomba de infusão para ativar alarmes de qualquer natureza. Em obstetrícia, a técnica pode ser utilizada sem grandes problemas, atentando apenas para o momento da idade gestacional, para que não se utilize substâncias nessa anestesia que possam interferir na viabilidade fetal, ou que possam eventualmente trazer, num eventual trabalho de parto e nascimento, a depressão respiratória neonatal. Em terapia intensiva, há que se ter muito cuidado com a utilização da anestesia venosa total, devido ao maior risco naqueles pacientes que vão receber a anestesia por um tempo muito prolongado, de desenvolver a síndrome de infusão de propofol. Mas as evidências ainda em relação à terapia intensiva são muito escassas para se sugerir qualquer padrão de fornecimento de anestesia alvo controlada. Em pediatria, existem os modelos farmacocinéticos adequados para a faixa etária, que vamos falar sobre eles no próximo vídeo.
lembrando sempre das diferenças farmacocinéticas apresentadas nessa faixa de população, onde o prematuro tem uma capacidade de clearance reduzido, com exceção do clearance do remifentanil, que já é bastante eficaz já ao nascimento, mas o prematuro pode apresentar alguma dificuldade mesmo em relação ao remifentanil. Na criança de nascimento de termo, a fase neonatal não oferece grandes riscos em relação ao remifentanil. As enzimas, as esterases não específicas que são necessárias à metabolização do remifentanil já são maduras ao nascimento, então não seria um problema maior se comparado com os adultos. E, além disso, o volume de distribuição muito maior faz com que haja uma maior proteção, apesar de isso contrabalançar o clearance adequado. O volume de distribuição retarda um pouco a eliminação, já que existe um volume maior a ser clareado, mas também vai gerar uma concentração mais baixa nas crianças, né, recém-natas. E em relação ao Propofol, a situação é completamente diferente, né? Existe um progressivo aumento na capacidade de metabolização e clearance até 2 anos de idade, depois começa a ter uma redução, começa a ter uma redução dessa capacidade ao longo da vida. A obesidade é uma situação diferente, assim como os pacientes de tamanho muito diferentes ou fora da normalidade, e também pacientes de maior idade ou qualquer extremo de idade, para baixo ou para cima, que fogem bastante do padrão dos pacientes utilizados como base para estudo e desenvolvimento dos modelos farmacocinéticos. Então, a obesidade e as alterações de tamanho para aquela idade ou alterações extremas de idade vão gerar uma dificuldade na condução da anestesia alvo controlada. Mais abaixo de 1 ano de idade é muito complicado a utilização de anestesia alvo controlada, sugere-se mais a utilização da infusão manual e também a monitorização eletroencefalográfica abaixo de 1 ano não é validada e mostram algumas alterações mesmo em crianças sem patologia, em relação às faixas etárias mais avançadas. E a situação da pane da bomba, que foi já mencionada anteriormente, que é uma situação extremamente delicada, onde devemos planejar rapidamente o que fazer para retomar a anestesia do paciente. Se existe a possibilidade de retomar com anestesia inalatória, talvez seja uma boa saída, mas de qualquer forma a gente vai ter que fazer alguma coisa para acelerar o retorno do padrão de hipnose, caso tenha sido superficializado, e assim instalar a anestesia inalatória. Se não há possibilidade ou a cirurgia contraindica, a retomada da anestesia venosa com alvos de concentração próximos aos anteriores, ao que estava sendo mantido até o momento da pane. Se você lembra quanto que estava naquele momento da pane, um pouco antes, quanto que estava em ml por minuto, ou por hora, ou micrograma por quilo por hora, quanto que estava marcando ali no display da bomba de infusão, você pode utilizar aquilo ali para retomar naquela mesma velocidade de fluxo, de massa ou propofol ou do opioide, e retomar assim o que estava sendo feito anteriormente. Mas é muito difícil a gente ficar observando toda hora quanto que está ali. Se eu preparei uma concentração de propofol, digamos 3 microgramas por ml, é difícil a gente ficar olhando toda hora quanto que está dando em micrograma por quilo por minuto ou por hora, etc., para depois que houver uma pane eu retomar com aquela mesma
dose preparada de maneira manual para seguir o que estava sendo feito anteriormente através da dose alvo, da técnica alvo controlada. Você pode também reiniciar com um alvo um pouquinho inferior e manuseando isso de maneira a manter clinicamente ou através da monitorização eletroencefalográfica processada, que seria o ideal mais seguro. Então, especificando melhor aqui a questão da pane, da bomba, as três opções possíveis: ou você inicia uma anestesia inalatória, e aí você vai ter que ver se o nível de hipnose ainda se encontra adequado, e é só instalar a anestesia inalatória, se for possível, se não houver contraindicação. Lembrar sempre de aumentar o fluxo de admissão de gases para preenchimento rápido do espaço morto, do sistema circular do aparelho de anestesia, para acelerar essa questão da anestesia inalatória. Se não for possível, ou se não tiver indicação, ou se tiver contraindicação, reiniciar a bomba com infusão manual, e as doses são escolhidas de acordo com a substância utilizada, respeitando sempre a reserva fisiológica do paciente, ou reiniciar a bomba de infusão com a anestesia alvo controlada, utilizando geralmente concentrações alvo um pouco abaixo das que estavam sendo utilizadas. Se você sabe como estava a infusão antes, em termos de massa, quilo, tempo, utilizar aquilo na manutenção da anestesia alvo controlada, agora de uma forma mais manual, já que você vai ter que interromper aquele método de utilização da concentração alvo, e aí manutenção da anestesia através disso. Seriam as três opções mais sugeridas para a manutenção da anestesia, caso aconteça essa pane, que é uma situação bastante desagradável. E essa outra situação especial, que é relacionada à população pediátrica, onde uma questão bastante importante, que interfere muito na farmacocinética da população pediátrica, que é chamada relação alométrica. Na verdade, a relação alométrica é o estudo das alterações que ocorrem na evolução, no desenvolvimento do indivíduo. Então, ocorrem alterações anatômicas, o polo cefálico, que era grande na criança, começa a ter menos importância em termos de massa, de volume, à medida que o paciente envelhece. O volume de distribuição se altera, o volume circulatório aumenta, a quantidade de água aumenta, a quantidade de tecido adiposo e de tecido muscular aumenta. O tecido muscular aumenta principalmente após a criança começar a deambular, já que ela começa a ter mais atividade física, e a quantidade de proteína corporal numa criança normal, bem alimentada, obviamente, começa a aumentar progressivamente. Então, essa relação alométrica traz duas questões extremamente importantes em relação à farmacocinética. A criança tem um volume de distribuição maior, e esse volume de distribuição maior gera a necessidade de uma dose maior por quilo de peso do que no adulto. Então, isso aí vai se invertendo com o envelhecimento, e o clearance, que vai aumentando após o nascimento até atingir 1 até 2 anos de idade, e ali atinge o pico de capacidade de clareamento, e depois começa a ter a redução desse clearance progressivamente com a idade também. Então, esses são dois fatores extremamente importantes que alteram o jeito de se administrar anestesia venosa na criança. Isso vai ser visto no próximo vídeo com mais detalhes. Terminamos aqui mais um vídeo sobre anestesia venosa. Espero que tenham gostado do conteúdo, e se gostaram, indiquem nosso canal, compartilhem nosso vídeo e deem um like. Muito obrigado pela companhia.